Elon e bem-vindos para mais uma resenha. E dessa vez, não uma resenha de livro, tá galera? A gente vai fazer a nossa primeira resenha de jogo. É um quadro novo do canal. Se vocês curtirem, eu ver que tem bastante visualização, eu ver que vocês realmente gostaram, eu faço mais. Se não, nem vai pra frente. Resolvi, como primeira resenha, fazer do meu jogo preferido. Apesar de eu amar a série Zelda, eu amo Ocarina of Time, Majora's, Twilight, Wind Waker, todos os Zeldas. Se eu tivesse que falar esse jogo, esse só é o único jogo que você vai poder jogar o resto da sua vida, eu ia escolher Final Fantasy VIII. Eu lembro quando eu peguei uma revista que tava com... Eles tiveram muita paciência, sério, que eles em partes iam fazendo a tradução do jogo. Todas as falas. Final Fantasy VIII foi muito revolucionário no PlayStation. Porque teve o Final Fantasy VII, que já foi uma revolução estrondosa. Primeiro Final Fantasy em 3D. O Final Fantasy VIII foi um personagem com tamanhos, proporções reais de seres humanos. De forma que também fez um puta de um sucesso. Até hoje, sempre tem galera que tem os fãs absurdos do 7, mas o 8 também tem seus fãs. E eu sei que já deve ter um monte de gente que deve estar falando aí nos comentários: Final Fantasy VII é o melhor! É mesmo? Foda-se! Eu aqui, eu não vou focar muito no gameplay, não vou focar muito em mecânicas de jogo, porque eu sou muito daqueles que o jogo é muito mais a história do que a mecânica. Tá certo que se a mecânica for uma bosta não vale a pena, mas aqui eu vou estar focando na história. Eu vou dar, sim, alguns detalhes sobre mecânica, algumas curiosidades sobre o jogo em si, mas o foco é a história. E onde começamos? No mundo de Final Fantasy VIII. Um fato interessante sobre os Final Fantasies. A não ser que eles sejam continuação direta, por exemplo, 10-2, 13-2, 13... Eu não sei se tem o 13-3. Ou 10 e algum outro nome embaixo. É uma história completamente diferente. Então do 7 pro 8, a única coisa que mantém são os easter eggs, que você não precisa saber para entender, que o personagem de nome Cid, ou os summons e por aí vai. Então vamos para a história. No mundo onde existem as Gardens. Tá? Final Fantasy ele tem uma peculiaridade, alguns jogos são 100% medieval, outros são extremamente tecnológicos e outros estão no meio termo. Final Fantasy VIII está do lado extremamente tecnológico. Exércitos, ele tem uma pegada muito política. Então existem exércitos para tudo quanto é lado. E existem as Gardens, escolas especializadas em treinar soldados. Os países, normalmente contratam as Gardens para fazer algumas coisas, sabe? Mercenários mesmo. Só que existe a elite da elite da elite na Garden, que são os Cid. A pronúncia é S-E-E-D. S maiúsculo, E minúsculo e D. E eu vou chegar neles mais tarde. Vamos para o nosso personagem principal, que se chama Squall. É um detalhe importante, tá, galera? Se vocês forem pegar os mínimos pontinhos, Squall, se você for traduzir, é uma tempestade que acontece no meio do mar. Esse é um detalhe importante. Squall e seu rival, Seifer, eles estão treinando, brigando. Seifer, ele apela, ele trapaceia, porque no treinamento não se pode usar magia. Dá um belo de um talho na cara de Squall, que gera uma cicatriz. Squall, na raiva, pá! Cicatriz de volta, os dois apagam, teto branco. E aí começa o jogo efetivamente. Squall, ele está para fazer o teste de entrar na Cid. O engraçado é que os dois estavam treinando, ok, e Seifer acaba sendo o líder do esquadrão de Squall. Eu não vou me estender muito nisso, mas essa parte é importante. Squall, ele passa, ok, foda-se, e é aí que começa toda a aventura dele. Ah, mas é CD spoiler! Gente, são 4 CDs. O pessoal mais novo agora deve estar se perguntando: que história é essa de 4 CDs? Então, o
PlayStation 1, que foi um dos primeiros videogames com CD, não foi o primeiro, tá galera? Foi um dos primeiros. Ele, quando você queria fazer um jogo um pouquinho mais demorado, mais complexo, você aumentava a quantidade de CDs. Final Fantasy VII, o predecessor de Final Fantasy VIII, claro, ele tem 3 CDs. Final Fantasy VIII tem 4 CDs. 4 CDs de 800 megas cada um. 800 megas. Pra você ver como a vida antes era muito mais fácil. O jogo em si, gente, ele é maravilhoso. Os gráficos, olhando agora, a gente fala, gente, que gráfico merda, hein? Que gráfico merda. Mas se você visse com a cabeça da época, cabeça de gente que às vezes olhava pro gráfico do Atari e pensava, gente, o que é isso? É maravilhoso. Inclusive a história, porque lá existem as feiticeiras. As feiticeiras, elas simplesmente são mulheres que controlam magia. Final Fantasy VIII, eles não têm MPs, eles têm a paramagia. Você pode usar a magia de trovão 3 vezes. Você pode usar a magia de fogo 10 vezes. As feiticeiras, elas não têm esse delimitador, elas têm magia ilimitada. E por causa disso, elas sempre são um ponto de atenção. Porque, teoricamente, elas são os seres mais poderosos que existem. E só existe uma, teoricamente. No momento, a feiticeira Edea. E eu não vou falar mais. Porque tudo isso tem a ver com Squall ajudando um grupo para tentar tornar um país independente. Mas que o país independente tem a ver com Edea? 2 países, 2 potências militares se enfrentando. O que Squall tem a ver com isso? Squall é só um estudante qualquer em uma Garden. Qualquer, entre aspas. Porque a arma dele, a Gunblade, que é uma arma especial desse jogo, específica do jogo, foi reinventada em diversos outros. Ela é uma arma muito foda. É a arma que eu mais gosto de longe. Ela é uma espada, só que o cabo dela é uma arma. Então, de forma que ele pode usar tanto para longa distância quanto para curta distância. E na curta distância, o esquema é aperta o gatilho na hora que bate. E você pode fazer isso em tempo de jogo. No PlayStation, com o R1, você cronometra o tempo certinho e você dá um dano muito maior. Isso é um avanço muito bom no jogo. O jogo é o que a gente chama de RPG. É um RPG japonês, é turno, ok? Só que se você ficar parado sem fazer nada, os outros vão te atacar. Então você sempre tem que estar dinâmico. E tem sempre os seus summons, que são os Guardian Forces. E esses, como a maioria dos summons da série Final Fantasy, interferem diretamente na história. Vamos sair um pouco de Squall, porque Final Fantasy VIII, eles têm muitos personagens que eles são explorados com uma certa profundidade, eu gostaria que eles fossem muito mais. Mas temos a garota Selphie, que é uma... Selphie, sim, só que é com PH. Que é super animada, tem a Rinoa aqui. Não faz porra nenhuma! A Ivy não gosta dela. Que é o par romântico de Squall na história inteira. Ou será que não? Por causa que ela conhece Seifer antes de conhecer Squall. Tem Quistis, que é a professora de Squall, que também é uma... Se eu fosse tirar o casal principal, Quistis é a personagem que eu mais gosto. Tem Muzil, que é um lutador. O engraçado é que se você for pegar, por exemplo, Final Fantasy Tactics, que é um Final Fantasy que você consegue ver muito purista as classes de monge, cavaleiro, black mage, white mage, você consegue pegar Selphie, Rinoa, Quistis e tirar as classes deles. Isso é muito legal. A história, todas as histórias de Final Fantasy têm muito disso. Eles começam de uma forma muito rasa, conforme você vai se aprofundando, ela tem camadas e mais camadas e mais camadas. Se você se pergunta, gente, isso é um jogo para criança? Jogos são para criança? Então eu vou direto pro trecho que eu mais gostei da história, que é justamente quando a formatura de Squall, quando ele passa na Cid. É o primeiro encontro dele com o Rinoa, efetivamente. Squall é um filho da puta, tá? No começo do jogo ele é um tremendo do filho da puta, daquele mega isolador que o pessoal vai pedir ajuda pra ele vai se fuder e conversa com uma parede. É nesse nível. Depois ele vai se soltando no decorrer da história. Na formatura ele ainda era muito sisudo, muito rancoroso. E a história também explica o motivo.
tem uma pequena conversa entre eles e tem a cena da dança. Os CGs do PlayStation 1, eles não são aquela maravilha que a gente vê hoje em dia, claro que não. Mas mesmo pra época, mesmo você olhar hoje, eles ainda são muito bons mesmo. Tem toda a cena deles dançando, o Squall praticamente atropelando a menina um monte de vezes, e do nada ele me deu um puta de um pé de valsa e termina a cena com fogos de artifício. Pessoal, essa é a resenha de jogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aí, se vocês quiserem resenha de outro jogo eu faço, se eu tiver jogado, é claro. Se eu não tiver jogado, eu sei que é um pouquinho mais difícil, então eu não vou jogar efetivamente, vou correr atrás da história, pesquisar o máximo da história para poder trazer ela para vocês. Pessoal, até a próxima!